Começou? Sim, já Já está começou, gravando. né? Sim, Já está gravando. sim. Então, sejam todos bem-vindos à 10ª edição da Semana de Matemática do Instituto de Matemática da UF, né? Meu nome é Kátia, do Departamento de Geometria, e eu tenho o grande prazer de apresentar o professor Humberto, que todos devem conhecer, né? Do GMA, que vai proferir a seguinte palestra: para que servem os números irracionais, indo além das formas de perímetros, áreas e volume. No final, teremos 10 minutos para a pergunta. Ok, Humberto? Tá ótimo, então. Então, eu vou Então, começar. vamos começar, né? Vou projetar aqui, compartilhar com vocês a tela do meu computador. Isso, acho que vocês estão se vendo. Agora eu vou colocar aqui no... Então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Agradeço aí o prestígio na palestra. Também agradeço à comissão organizadora, né? Pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre esse tema, né? Eu vou contar um pouco sobre a origem. Esse é um trabalho conjunto com a Graziele Souza Moser. De fato, o que eu vou apresentar para vocês foi o trabalho de conclusão de curso, né? A dissertação que ela fez para o Prof. Mate, lá em 2012. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o trabalho que foi desenvolvido, né? Eu tenho 50 minutos, então não vou conseguir fazer todos os detalhes. Então, os detalhes que foram omitidos, vocês podem encontrar nesse e-book que está disponível gratuitamente nesse endereço aí, tá certo? Então, já que a live está gravada, depois vocês podem ver o endereço com calma aí, ou procurar no próprio Google, né? Para que servem os números irracionais. E aí vocês podem ver aí os detalhes que eu vou omitir. Eu não vou contar todos os episódios, vou contar alguns deles, e mesmo os episódios que eu vou falar, alguns detalhes eu vou omitir por conta do tempo, tá bom? Bem, se você pensar, né, na escola básica, no ensino básico, como que os números irracionais aparecem? Então, eles aparecem primeiro no 8º ano do ensino fundamental, então aparecem em geometria, né? Você olha lá para a altura de um triângulo equilátero, você olha para a fórmula de perímetro e área de um disco. Quando você vai resolver equações quadráticas, né, começam a aparecer também os números irracionais. No ensino médio, aparece quando você vai tratar das funções reais, né? Então, aparece lá o número E, né? É apresentado lá a função exponencial de base natural. Em geometria espacial também por conta das fórmulas de volume, por exemplo. Então, são assim que os números racionais surgem no contexto da escola básica. Existe muita literatura sobre... Existe muita literatura sobre as dificuldades de se aprender, né, de se ensinar e de se aprender sobre esse tema, sobre os números racionais, né, e em seus múltiplos aspectos, desde a questão da dificuldade, né, da epistemologia em si, né, do conhecimento em si, como questões de como os livros didáticos apresentam o assunto, etc. Então, aqui tem referências, né, trabalhos, pesquisas, que tratam sobre essa questão da dificuldade de ensinar e aprender números irracionais. Um erro frequente apontado pela literatura é os alunos acharem que, por exemplo, π é 3,14, né? Se você perguntar o que é π, π é 3,14, isso é quase universal, né? 3,14 fica na cabeça, e que raiz de 3, por exemplo, é 1,73. Né? Bem, esse erro frequente, se você pensar um pouco, ele é até natural, né? Até fácil de explicar a origem dele. Por quê? Porque, no final, se você está fazendo lá o cálculo de um perímetro, de uma área, de um volume, né? O que você faz? Você pega, aí o texto diz, use como aproximação de π 3,14. Alguns até falam, né? Use que π é 3, tá certo?
Então, isso acaba ficando na cabeça do aluno, né? Pi não é 3, pi não é 3,14, e 3 e 3,14 são as aproximações de pi, mas essa, digamos, orientação de, no final das contas, você quer achar uma expressão decimal, né? Aí você substitui pi por 3,14, raiz de 3 por 1,73, acaba induzindo no aluno, né, que pi é 3,14, raiz de 3 é 1,73. Então, o ponto de partida desse nosso trabalho, né, meu e da Graziele, é que o fato é que o aluno não se depara com situações onde ele precisa usar o fato de que pi e raiz de 3 são números irracionais. Então, assim, você diz que pi é um número irracional, você diz que a raiz de 3 é um número irracional, mas a irracionalidade não é usada para nada, né? Aliás, como esse tópico está mostrando, né, você, né, em geral, os livros, né, a conduta na escola básica é justamente o contrário, né? É irracional, mas a coisa que você faz no final é substituir o número irracional por uma aproximação que é racional, até racional, usando uma representação decimal com uma quantidade finita de casas, né? A gente recuperou essa frase do Simon Newcomb, né? É um físico lá do início do século XX. Olha o que ele colocou nesse livro aqui. Se a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro fosse escrita com 35 casas decimais, isso seria suficiente para determinar toda a circunferência do universo visível, com um erro não maior do que o menor comprimento visível no mais potente microscópio. É claro que os microscópios melhoraram bastante, né, de 1882 para cá, mas ainda assim, para fins práticos, né, para fins de ciência, você precisa de uma quantidade finita, né? Você precisa de uma aproximação decimal com uma quantidade finita de casas decimais, né? Então, por exemplo, como que a NASA, para mandar um homem à Lua, né, para mandar uma sonda para Saturno, que tipo, o que ela faz com o pi, né? Então, essa é uma pergunta frequente. Então, isso está no site da NASA, está nesse endereço aqui, onde eles respondem, ó. Então, ele diz assim, olha, os nossos cálculos para navegação interplanetária, a gente usa esse valor de pi aqui, tá vendo? Certo? Então, assim, para fins práticos, isso basta. Para mandar um homem à Lua, para mandar alguém para fora do sistema, uma sonda para fora do sistema solar, para mandar lá, como estamos querendo, né? Mandar gente para Marte, o que vai acontecer é que, nos cálculos, onde aparecer π, eles vão substituir por essa aproximação aí. Tá? Bem, então, qual é a nossa proposta? Em vez de relacionar números racionais com cálculos de perímetros, áreas e volumes, ou soluções de equações apresentar onde Travou. algo interessante... Oi? Travou. Travou? A minha Tá vendo? apresentação? Humberto, a gente parou momentaneamente de te ouvir. Você pode repetir um pouquinho? Posso. Então, assim... ok. Então, qual vai ser a nossa proposta, né? A nossa proposta é justamente essa. Ao invés de dar focar, né, relacionar os números racionais com cálculo de perímetros, áreas e volumes, ou soluções de equações, né, como os livros didáticos costumam fazer, o que a gente vai colocar aqui é um enfoque que, de fato, faz uso da irracionalidade dos números. Ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, não todos, como eu disse, né? Se vocês quiserem ver mais exemplos, é olhar aquele livro lá, aquele e-book da SBM. Eu vou mostrar exemplos onde algo interessante, e, digamos, surpreendente de algum modo, né? Não óbvio acontece porque um determinado número é irracional. Né? Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é uma preciosidade, uma coisa muito bonita, eu acho, pelo menos, muito bonito,
E ele se coloca na questão dos geoplanos. Então, esse é um geoplano. O pessoal que trabalha com a licenciatura em matemática conhece esse material didático concreto, né? Existe até uma versão dele virtual, né? Tempos de pandemia, tem uma versão virtual aqui. Essencialmente, o que é um geoplano, né? Você tem preguinhos, tá certo? Ou alfinetes distribuídos de forma uniforme, formando uma malha quadriculada. E aí você, nesses pregos ou nesses alfinetes, né? Você coloca elásticos para formar figuras diversas, restritas, né? Delimitadas, né? Pelos preguinhos. Então, a menininha aqui, tá vendo? Ó, construiu um quadrado, um retângulo, um triângulo isósceles. Então, esse é um geoplano. E aí, a primeira manifestação onde eu vou usar o fato de que um número é, de fato, irracional, se coloca nesse contexto dos geoplanos. Né? Então, eu fiz uma versão do geoplano no GeoGebra. Eu vou clicar aqui. Espero que tudo dê certo. Certo? Vocês devem estar vendo a tela aí do GeoGebra. Aí, no GeoGebra, eu criei essa construção. Não sei se vocês estão vendo aqui a malha quadriculada. E aí, assim, né? É como se os lados do triângulo fossem elásticos. E aí, eu só posso pôr os vértices desse triângulo, né? Na posição dos preguinhos. Ou seja, os vértices do triângulo só podem ocupar posições cujas coordenadas são números inteiros nesse esquema aqui. Tá certo? É o geoplano. Essencialmente o geoplano, sendo que as coordenadas inteiras são onde estão os preguinhos. E esse geoplano que eu estou considerando aqui é um geoplano mais matemático, no sentido de que ele não é limitado, como geoplano físico, à mesa onde você está colocando o geoplano. Eu quero que vocês pensem aqui que esse geoplano no GeoGebra, ele continua toda a vida para a direita, continua toda a vida para a esquerda, continua toda a vida para cima, continua toda a vida para baixo. Então, eu posso criar triângulos, né, arbitrariamente grandes. E aí, o GeoGebra aqui, eu fiz uma programação onde ele classifica o triângulo de acordo com as medidas dos lados e também com relação à medida dos ângulos. Então, aqui eu tenho um triângulo escaleno, construído no geoplano, né? Eu posso fazer um triângulo que é isósceles, aqui ele é acutângulo, aqui ele é obtusângulo, aqui ele é retângulo, tá certo? Se aqui fosse uma oficina presencial, né, eu ia convidar um de vocês para mexer aí e ir elaborando os diversos tipos de triângulos, né? Dá para formar um triângulo escaleno que seja obtusângulo? Vamos ver. Obtusângulo. Escaleno, obtusângulo. Aqui, ó. Dá para formar. Será que dá para formar um triângulo escaleno que seja acutângulo? Acho que já tinha até aqui. Certo? Dá para formar um triângulo isósceles, ou seja, a questão, o problema é quais são os tipos de triângulos que dá para formar aqui. Tá? Então, como eu só tenho 50 minutos, eu vou me adiantar, né? Tá certo? Vou voltar aqui para a minha apresentação. Será que faltou algum tipo especial de triângulo, né? Aí? Então, será que daria para construir um triângulo equilátero no geoplano? Será que eu conseguiria? E aí, assim, você pode pensar no geoplano, inclusive, não restrito a esse tamanho, né? Será que você conseguiria construir, né? Ó, esse aqui, não é um triângulo que é equilátero. Se sim, me mostra aí. Se não, me mostre por que não. Né? Então, essa é a questão matemática. É possível construir um triângulo equilátero com geoplano?
Ou, dito de outra maneira, é possível construir um triângulo equilátero cujos vértices têm coordenadas inteiras? E a resposta é não. Não existe em R2, no plano, né, euclidiano, triângulo equilátero com vértices coordenadas inteiras. E a prova vai recair, tá certo? Vai se apoiar no fato de que raiz quadrada de 3, né, é um número irracional. Em geral, eu também deixo, numa oficina presencial com mais tempo, eu deixo as pessoas pensarem numa prova para esse fato, né? Lá no trabalho da Grazielli, né, tem 6 demonstrações diferentes, usando o teorema de Pique, usando vetores, tá certo? Usando técnicas matemáticas diferentes. A gente está colecionando demonstrações diferentes para esse fato de que não existe triângulo equilátero com vértices de coordenadas inteiras. E a demonstração mais simples que a gente encontrou, eu diria que até um aluno do final do ensino fundamental, ele consegue acompanhar a prova que eu vou apresentar aqui para vocês, tá certo? Essa prova, quem obteve, na verdade, tiveram duas pessoas que deram uma prova dessa, mais simples para a gente, né? A primeira que eu fiz foi usando trigonometria, a minha primeira prova, né? Aí o professor Osório deu uma prova por área e uma aluna das Olimpíadas, da OBMEP, também deu uma prova parecida com área, e é essa prova que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? É uma demonstração de áreas. Em geral, as pessoas sabem justificar que não existe um triângulo equilátero com coordenadas inteiras com um lado na horizontal. Isso é mais fácil de provar. Provar que não existe um triângulo no geoplano com um lado na horizontal, né? Mas e se o triângulo estiver empenado aqui, né? Então a prova é assim, por absurdo, suponha que tal triângulo exista. Então eu estou fazendo uma figura aí que é fictícia, né? Estou fazendo uma demonstração para um absurdo. Então olha só, quem que é a área do triângulo ABC? É a área desse retângulo EDCF, né? Menos a área desses 3 triângulos aqui. Então, a área do suposto triângulo equilátero é a área do retângulo menos a área desses 3 triângulos. BEF, que é esse aqui, AEB, que é esse aqui, AEB, digamos então, AEB, BFC, que é esse aqui, e ADC, que é esse aqui. Tá certo. Bem, qual que é a formulinha que os alunos conhecem para a área de um triângulo equilátero? É o quadrado do lado vezes raiz de 3 dividido por 4. Dá para até deduzir isso, usando o teorema de Pitágoras, isso é bem conhecido, né? Isso é bem trabalhado, e lá no final ele substitui raiz de 3 por 3,14, né? Para calcular a área. Né? Quem que é a área do quadrilátero EDCF? EDCF, né? Tem A, que é essa medida aqui, eu estou chamando de A, vezes F, que é essa medida aqui. Quem que é a área do triângulo BFC? É base vezes altura dividido por 2, né? Então, é B vezes A dividido por 2. AEB é base vezes altura dividido por 2. Então, é C vezes D dividido por 2. E a área do triângulo ADC é base vezes altura dividido por 2. É E vezes S dividido por 2. Então, aqui, estou usando as formulinhas que os alunos lá no final do ensino fundamental conhecem. Tá certo? Aí, você tira um denominador comum, tá certo? L ao quadrado. Como que você pode calcular L ao quadrado? Esse triângulo aqui, por exemplo, ó, a e B, ele é retângulo, porque isso aqui é um retângulo, né? Então, esse ângulo aqui em E é 90 graus. Você pode usar o teorema de Pitágoras, que também é conhecido lá no final do ensino fundamental. Quem que é L ao quadrado? É C ao quadrado mais D ao quadrado. Então, veja, esse L ao quadrado, eu passei dividindo para cá, e já substituir por quem? C ao quadrado, D ao quadrado. Então, se existisse um triângulo equilátero com coordenadas inteiras, né, raiz quadrada de 3 seria igual a essa expressão.
Agora acontece que A, B, C, D e F, que são essas medidas aqui, são todos números inteiros, tá certo? Porque você tira aqui, já que as coordenadas são inteiras, né? As coordenadas de todos os pontos aqui são inteiras, né? Então, por exemplo, A é inteiro, porque você pega a ordenada de C menos a ordenada de F, isso vai te dar A. A é um número inteiro. Então, isso é uma contradição. Por que é uma contradição? Raiz de 3 é um número irracional, existe uma prova para isso, tá certo? E esse lado direito da expressão é racional. Então, é o fato, estou usando aqui que raiz quadrada de 3 é irracional. O fato de raiz quadrada de 3 ser irracional implica que no geoplano você nunca vai conseguir construir um triângulo equilátero. Numa malha quadriculada, né, cheia de preguinhos, você nunca vai conseguir construir um triângulo equilátero. E aqui a gente está fazendo um uso efetivo, de fato, da irracionalidade de raiz quadrada de 3. Né? Então, esse aqui é um exemplo, assim, bem interessante, né? Eu acho assim, ele muito elegante, porque ele é simples, é acessível ao ensino fundamental 2, né? E permite mostrar ao aluno uma consequência, uma outra leitura, né? Um reflexo em geometria do fato do número raiz quadrada de 3 ser um número irracional. Né? Um corolário é que não existe em R2 triângulo equilátero com vértices de coordenadas racionais. Você pode pegar e imitar exatamente essa prova, ou você pode dar uma prova mais zen, que é do tipo, se por absurdo existisse um triângulo com coordenadas racionais, né, você tira lá um denominador comum, né, das coordenadas, aí faz uma homotetia, multiplica todo mundo por esse denominador comum, aí você ia obter um triângulo equilátero com coordenadas inteiras, que a gente sabe, pelo teoreminha que a gente acabou de provar, que não existe. Então, não dá para construir até mesmo um triângulo equilátero com vértices de coordenadas racionais, e a base aqui é a irracionalidade de raiz quadrada de 3. Né? Tem uma outra malha, essa não é tão assim difundida, né? Que é a malha isométrica. Né? Qual a diferença da malha isométrica para a malha quadriculada? Né? A malha quadriculada é feita por quadrados. A malha isométrica é feita por triângulos equiláteros. Estão vendo aqui? Tá certo? E aí, eu tenho aqui uma versão no GeoGebra de um triângulo num geoplano isométrico. Tá certo? Os preguinhos agora, eles estão dispostos, tá certo? Numa malha formada por triângulos equiláteros. Então, bom, você podia perguntar a mesma coisa. Quais são os tipos de triângulo que dá para construir, né? Tá certo? Olha que agora dá para construir um triângulo equilátero. Na malha isométrica é possível construir um triângulo equilátero. Será que dá para construir todos os tipos de triângulo, né? Ou seja, combinando todo mundo aqui, né? Escaleno, isósceles equilátero, com acutângulo, obtusângulo e retângulo. Será que dá para fazer qualquer tipo de combinação aqui? Se eu mudar a malha quadriculada para a malha isométrica, né? Bem, a resposta é não. Não existe em R2 triângulo, retângulo e isósceles com vértices sobre os pontos de uma malha isométrica. Então, não dá para construir um triângulo, retângulo que seja isósceles. Né? E a demonstração é também por áreas, é muito parecida, né? Só que agora, ao invés das coordenadas dos pontos serem números inteiros, né? Se você olhar aqui, tá vendo? Aqui está a origem, né? Então, se você pega pontos dessa malha, como que são as abscissas, né?
Então, as abscissas são múltiplos inteiros de raiz quadrada de 3 sobre 2, que é essa altura aqui do triângulo equilátero de lado 1. Essa malha quadriculada, essa malha isométrica que eu estou mostrando para vocês, o triângulo equilátero tem lado 1. Então, essa altura aqui é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, se você pega pontos aqui e olha para a abscissa vai ser um múltiplo inteiro de raiz quadrada de 3 sobre 2. Né? Como esse lado aqui mede 1, aqui mede meio. Então, se você olha para as ordenadas dos pontos, as ordenadas vão ser o quê? Múltiplos inteiros de meio. Né? E aí, a demonstração segue o mesmo raciocínio. Né? Você olha aqui para a área do triângulo ABC, né? Que como o triângulo aqui, ele o suposto triângulo é retângulo isósceles, é base vezes altura dividido por 2, então L é o quadrado dividido por 2. Você tem a área do retângulo aqui, você pega as dimensões e faz igualzinho, tá certo? Aqui L é o quadrado, também é C ao quadrado sobre D ao quadrado. Né? Mas olha só, quando você calcula a área desses triângulos aqui, que você vai ter que tirar com sinal de menos, é E vezes F, C vezes D, A vezes B, né? Então, você está multiplicando raiz de 3 sobre 2, um múltiplo de raiz de 3 sobre 2 por um múltiplo de inteiro de meio. Então, essas expressões aqui, EF, CD, AB, mesmo AF, né? É um múltiplo racional de raiz quadrada de 3. Tá certo? Então, quando você isola a raiz quadrada de 3, né? Pega L ao quadrado sobre 2, passa para cá e divide por R menos T, você chega numa contradição novamente. Por quê? Porque todos esses números aqui, né, são racionais. Então, essa divisão é um número racional, enquanto que raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então, seguindo a mesma ideia, não é possível construir um triângulo retângulo isósceles numa malha isométrica. E aí, qual é o corolário? É a vingança do triângulo equilátero, né? Na malha quadriculada, onde o quadrado é rei, o quadrado impede de você construir, né, nesse geoplano quadriculado, um triângulo equilátero. Quando você vai para a malha isométrica, onde quem manda é o triângulo equilátero, porque afinal a malha é feita de triângulo equilátero, não dá para construir um quadrado. O quadrado não tem vez na malha isométrica. Então é a vingança do triângulo equilátero, né? Por quê? Se fosse possível construir um quadrado, né? Quando você olha para a diagonal aqui, seria possível construir o quê? Um triângulo, retângulo, isósceles, e a gente acabou de ver que isso não é possível, né? Então, tá aí, reforçando de novo, não é possível porque raiz quadrada de 3 é um número irracional. Eu estou usando aqui, de fato, é um argumento, faz parte do argumento, né? A base do argumento, a irracionalidade de raiz quadrada de 3. Tá? Bem, se você vai para o espaço, existe um triângulo com coordenadas inteiras. Eu estou mostrando aí um para vocês, certo? Então, uma questão de dimensão, né? No plano, não existe um triângulo equilátero com coordenadas inteiras, mas se você vai para o espaço, existe. Estou mostrando aí um para vocês, tá? Uma curiosidade disso, né, que a gente descobriu depois, né, dessa questão se existe um triângulo equilátero com coordenadas inteiras, a gente descobriu esse episódio, né? É um episódio triste, relacionado com a seleção, né, para entrada no departamento de Mecânica e Matemática na Universidade Estadual de Moscou, nas décadas de 1970 e 1980. O que eu vou falar está nesse artigo aqui, ó. Problemas de matar, é o título do artigo, tá aqui, ó, Problemas de matar. O que é esse problemas de matar, né? Então, na década de 70 e 80, então, veja, não é tão antigo assim, né? Ok? Século XX. Lá na Universidade Estadual de Moscou, tinham 2 tipos de exame se você fosse querer entrar no departamento de Mecânica e Matemática.
Se você não era judeu, você fazia uma prova. Se você era judeu, então no sentido de discriminar, evitar que judeus entrassem no Departamento de Mecânica e Matemática da Universidade Estadual de Moscou, eles tinham uma provinha separada, uma provinha especial, que eram os problemas de matar. Ou seja, esses problemas tinham enunciados simples, então não era uma coisa assim, digamos, visivelmente se fala, nossa, mas essa questão está muito difícil, né? O meu colega lá, que não é judeu, parece que fez uma prova mais fácil. Então, assim, não era uma questão... esses problemas de matar tinham um enunciado, em geral, simples. A solução é simples também, mas não é imediata. Exige um certo grau de inventividade, né? Veja aí essa questão de pensar nos termos de área. Então, essa questão, aí o problema 8, essa questão de saber se existe um triângulo equilátero, né, numa malha quadriculada, já foi usada, né, um exemplo de matemática sendo usada para o mal, né, sendo usada como filtro, para separar as pessoas, não para potencializar as pessoas, mas para separar as pessoas. Então, essa é uma curiosidade histórica desse problema aí, né, relacionado com a irracionalidade de raiz quadrada de 3. Vou dar aqui um outro exemplo. O outro exemplo, ele se enquadra na teoria dos epiciclos, né? Então, eu vou abrir aqui no GeoGebra de novo, eu vou explicar para vocês o que é um movimento epicíclico, tá certo? Então, o movimento epicíclico que eu vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra, ele é a composição de dois movimentos circulares, tá certo? Com velocidade angular uniforme. Então, você tem esse círculo aqui, maior, no meu desenho, mas eu posso mudar o raio, e vai ter um ponto S, né? Aliás, na tradição histórica, esse círculo aqui, com o centro aqui na origem, né? No meu desenho, ele é chamado de círculo deferente, enquanto que esse círculo, que tem um centro no outro ciclo, é chamado de epiciclo. Esse é o ciclo deferente, esse é o epiciclo. Então, esse ponto S aqui, ele vai descrever, aliás, esse ciclo aqui, né? O meu deferente, ele tem raio 2, e esse ponto S, ele vai descrever uma velocidade angular de 1 radiano, digamos, por segundo. Então, esse pontinho aqui, ele vai ficar andando com velocidade angular constante nesse ciclo, né? Esse ponto vai ser o centro de um outro círculo. Então, quando esse ponto andar, esse círculo aqui, o epiciclo, esse verdinho vai andar também. Aí tem um outro ponto chamado P, que está nesse círculo verde, né? O raio desse círculo é 1, né? E a velocidade angular dele, né, aqui é 0. No caso, ele vai ficar parado com relação a esse centro aqui, pelo menos para esses dados aqui, né? Então, o que vai acontecer? Se você deixar esses dois movimentos circulares uniformes acoplados rodar, esse ponto P vai descrever uma trajetória, vai fazer uma curva, e essa curva é que a gente está chamando de movimento epicíclico. Eu vou começar com um exemplo aqui, que é 2, 1, 1, eu vou trocar aqui para 4, tá certo? E aí, eu vou aumentar um pouco a velocidade aqui, para ficar um pouquinho mais rápido. Eu só tenho 50 minutos. Acho que aqui tá bom. Olha o movimento. Viu? Bonitinho, né? Parar, iniciar. Se aqui no lugar de 4 eu colocar 5, será que vai acontecer, hein? Vamos ver? Ó, aqui eu tinha colocado 4, apareceram 3 pétalas. Aqui eu coloquei 5, apareceu 4 pétalas, né? Se eu colocar 8, quantas pétalas vão aparecer, hein? Você já tem uma conjectura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o fato é o seguinte, ó, esse movimento epicíclico, ele é periódico.
Tá vendo? Ele se repete. Ele saiu daqui, terminou aqui. Tá bom? Deixa eu mostrar, deixa eu pegar minha colinha aqui, um outro movimento epicíclico. 1.5 aqui, 2 aqui, 0,7 aqui e 4 aqui. Vamos ver? A cardioide, vocês devem ter visto no curso de cálculo ou no curso de curvas e superfícies, pessoal aí da licenciatura da UF, ok? Então, dá para gerar uma cardioide com esse movimento epicíclico, né? E, de novo, esse movimento ele é periódico, né? Ele se repete ao longo do tempo. Vou colocar um outro aqui, 2, 1, 2, menos 1. Vamos ver? Dá para gerar um segmento de reta com 2 círculos. Então, você pode falar, mas esse não é tão legal que nem os anteriores, né? Mas esse exemplo é legal por outros 2 motivos, né? Primeiro que ele tem uma relação histórica. Kepler, das leis de Kepler, ficou muito feliz quando descobriu que com movimentos epicíclicos dá para gerar um segmento de reta, né? Isso tinha a ver lá com o estudo dos planetas que ele estava fazendo. E um outro motivo para esse exemplo ser legal é que ele está mostrando como que você converte um movimento que é circular num movimento que é linear. Então, quando você pensa, por exemplo, numa locomotiva, né? Você pensa em transferir movimento, né? Uma coisa que é linear numa coisa que é circular. Então, ele é legal por conta disso, por conta desses 2 motivos, né? Mas, de novo, ele começou aqui, terminou aqui, é periódico. O movimento é periódico, né? Agora, eu não sei se você percebeu que todos os números que eu pus aqui, né, foram números, digamos, não muito diferentes, né? Agora eu vou colocar um número diferente. Aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 1, aqui eu vou colocar 1, e aqui eu vou colocar o quê? Raiz quadrada de 2, certo? E agora, hein? Vamos animar? Talvez seja melhor aumentar a velocidade aqui. Quase, mas não voltou para o início. Será que ele volta lá para o início? Quase também. Ficou bem pertinho, mas não voltou para o início. Então, essa é a pergunta da vez, né? O que tem que acontecer com esses coeficientes para que esse movimento epicíclico, né, seja periódico, né, em particular, que ele volte para cá, para a posição de início? Parece que é igual, mas não é igual. Certo? Está sendo diferente aqui, a gente vê. Né? Então, será que se eu esperar aqui um dia, será que esse pontinho P volta aqui para o início? Ou se eu esperar 1 milhão de anos, nunca vai voltar para o início? Essa é a pergunta do segundo episódio. Né? O que tem que acontecer para esses coeficientes aqui, raios dos círculos e velocidades angulares dos círculos, para que o movimento seja periódico? E aí, estou definindo aqui o que significa periódico, estou definindo aqui o período fundamental, né? Tem que se repetir, né, a partir de um certo tempo. E o teorema é esse, né? Um movimento epicíclico descreve uma trajetória periódica, se somente se ou a velocidade angular do segundo ciclo é 0, ou essa razão é um número irracional. Então, a razão entre as velocidades angulares dos movimentos circulares tem que ser um número racional, certo? Se você olhar aqui, quem seria as coordenadas do ponto P, isso tem a ver com seno e cosseno, né? Tá certo?
As coordenadas do ponto S é R1 cosseno de W1T, R1 seno de W1T. Aí você olha aqui para as coordenadas, aí você soma, né? Com relação ao segundo ciclo, R2 cosseno de W2T, R2 seno de W2T, né? Então, eu quero saber se existe um T maiúsculo, né, que seja o período fundamental dessa órbita, ou seja, esse movimento epicíclico. Se vai existir um T maiúsculo a partir do qual vale isso aqui, né? Tá certo? X de T mais T maiúsculo é X de T minúsculo e a mesma coisa para a ordenada. E o fato é que isso acontece nessas condições. Então, nessa demonstração, você usa, é essencial, faz parte do argumento de que a coisa fecha ou não fecha, né? O movimento fecha ou não fecha, a trajetória é periódica ou não, se esse quociente é um número racional ou não. Né? A prova é acessível a um aluno do ensino médio, né? A prova não é curta, ela tem, digamos, 2 páginas, né? Mas você usa identidades trigonométricas que são familiares lá ao aluno do ensino médio. Então, não é nenhuma coisa do outro mundo, né? E, de novo, está aqui um exemplo muito interessante, né? Um exemplo bonito. O reflexo do fato de um número ser irracional, no caso aí, por exemplo, a razão das velocidades angulares, isso implica que quando você olha para esse movimento combinado de círculos, ele não se fecha. Né? Esse movimento epicíclico tem um motivo histórico, né? Usar movimentos epicíclicos, né? Foi um mecanismo usado pelos gregos para tentar justificar o movimento retrógrado dos planetas, né? Quando você acompanha o movimento das estrelas, tá certo? Uma com relação às outras, elas mantêm essa posição relativa. Se você olha para uma estrelinha, olha para outra estrelinha, ao longo da noite, as estrelinhas andam na abóbada celeste, mas uma fica com relação às outras, mantendo a mesma distância, a mesma posição. Tá certo? É como se você transladasse o céu. Com exceção de uns corpos luminosos, que foram chamados de planetas. Aliás, planeta vem do grego, que é errante, porque o movimento do que os planetas faziam com relação às estrelas, né, na abóbada celeste, era um movimento retrógrado. Eles vinham e voltavam. Né? Por isso que chamaram de planetas. Né? E os movimentos epicíclicos conseguiam justificar, né, com muita precisão, inclusive, esse movimento retrógrado. Eu fiz aqui um no GeoGebra, tá certo? Isso aqui é exatamente os dados para Marte. Então, não sei se você vê aqui, ó, que quem está na Terra, né, quem está aqui na Terra, vê o movimento de Marte, por exemplo, ó, fazendo um retrógrado. Ele vai e volta, tá certo? Esse é o movimento retrógrado dos planetas, que foi usado pelos gregos com muita precisão, né, para descrever a trajetória dos planetas, não só a trajetória dos planetas, mas também a diferença de luminosidade, mas isso é uma outra história. Né? Se você tem mais de um círculo, você pode fazer planetas desenharem coisas mais interessantes no céu, né? Está carregando aqui, espero que carregue. Então, vou mostrar para vocês o que, acho que com 64 círculos, você consegue desenhar, tá certo? O símbolo do Batman. Na verdade, isso tem a ver com séries de Fourier. Então, não é à toa que os epiciclos são bons,
para aproximar coisas, movimento de coisas, né? Porque séries de Fourier são muito boas para isso, né? Então, aqui tem a ver com captação de dados, mas isso é outra história. Eu tenho que ficar aqui nos meus 50 minutos. Né? Um equivalente lúdico, né, dos epiciclos são esses espirógrafos, ou reguinha mágica, né? Você compra isso, que eu acho por 3 ou 4 reais. Comprava, né? Lá no centro do Rio, na Carioca, no Largo da Carioca, tem gente vendendo isso aí, né? Acho que na Uruguaiana também. Não tão completo como esse, né? Em geral, vem uma reguinha com alguns discos, né? Aí você coloca esse disco dentro desse. Então, não é que o centro desse disco anda sobre o centro desse, né? O disco ou anda por dentro ou anda por fora, né? Esse é o espirógrafo. E aí, andar por dentro, você tem uma curva chamada hipotrocóide, né? Tá aqui a parametrização dela. Andar por fora é a epitrocóide. E aí você pode fazer a mesma pergunta que você fez para o epiciclo, né? O que tem que acontecer com os raios, né? Desses círculos, no caso da hipotrocóide, no caso da epitrocóide, para que o movimento seja periódico. E, novamente, aqui há uma caracterização que faz uso dos números irracionais, né? Então, as curvas são periódicas, se essa razão é um número racional, ou se você fazer a negação, né? As curvas não são periódicas, sem somente ser essa razão é um número irracional, né? A prova também não é difícil, são 2 páginas, né? Mas o que se usa são identidades trigonométricas conhecidas lá da escola básica, naquele e-book da SBM, né? Eu indiquei lá no início, há os detalhes né? Já vou para o terceiro exemplo, né? Que tem a ver com bilhar no quadrado. Vamos jogar bilhar. Está carregando, vamos ter um pouquinho de paciência. Sim. Aqui funciona assim, ó, você tem um quadrado e desse cantinho você vai fazer uma tacada de bilhar, tá certo? E aí o que vai acontecer, né? Você vai seguir É claro que essa é uma mesa de bilhar idealizada, estou supondo que não há atrito, tá certo? Então, estou supondo também que a mesa é perfeita, ou seja, quando, por exemplo, a bolinha atinge aqui uma parede com um ângulo de entrada, né, ela vai sair com o mesmo ângulo que entrou. É um princípio lá da reflexão. Ok? E a pergunta é, dependendo do ângulo que eu escolho aqui, será que a bolinha vai encaçapar? Encaçapar significa que a trajetória dela vai atingir um dos 4 vértices. Aqui eu especifico o ângulo em radianos. Então, se, por exemplo, eu colocar aqui π sobre 4, tá certo? Será que vai encaçapar se esse ângulo for π sobre 4 ou 45 graus? Sim, né? Aí tudo bem, né? Ok? Aqui eu vou colocar ângulos e vou colocar ângulos dados por arcotangentes, tá certo? Vou colocar aqui um sétimo. Vamos ver o que acontece. Então, se esse ângulo aqui for arcotangente de um sétimo, que em radianos dá esse ângulo aqui, será que encaçapa? Bingo, encaçapou, tá certo? Aqui eu vou colocar arcotangente e 2 sétimos. Era 1 sétimo, agora eu vou colocar 2 sétimos. Tá certo? Vamos ver? Ó, encaçapou também, né? Arcotangente, sei lá eu. Você quer colocar 3 oitavos? Né? Vai, encaçapou lá, tá bom?
Então, essa é justamente a pergunta, né? O que eu tenho que perguntar para esse ângulo de forma que se encaçape aqui a bolinha, né? Bom, como essa é uma palestra que trata de números racionais, eu acho que vocês já estão suspeitando que essa caracterização tem a ver com números irracionais. Então, agora eu vou colocar um ângulo cuja tangente é um número irracional, raiz quadrada de 2. É um ângulo cuja tangente é raiz quadrada de 2, que é um número irracional. Será que vai encaçapar? Vamos ver? Quase não. Bom, só fiz aqui até 50 passos. Mas será que se eu esperasse 100 anos isso ia encaçapar? A resposta é não. Por quê? Porque tem esse teorema aqui, né? A bola irá encaçapar se e somente se a tangente desse ângulo aqui é um número racional. Ou seja, se essa tangente for um número irracional, essa bola não encaçapa. Então, mais um episódio, mais um exemplo, onde a irracionalidade de um número tem uma implicação sensível, contundente, né? No caso aqui, né, a questão de encaçapar ou não. A demonstração aqui já não é tão simples, né? Usa aí teoria de números. Então, quem quiser dar uma olhada... Isso nem está lá no trabalho da Grazielli, ok? Quem quiser ver os detalhes, olha para esse artigo da Sociedade Portuguesa de Matemática, né? Está disponível na internet, vocês podem baixar, procuram por esse título, aí vocês vão ver aí a demonstração que usa essa irracionalidade, né? Já estou indo para o final. Esse vai ser o meu último exemplo, meu último episódio, né? Que tem a ver com dissecções. Será que é possível... Te dou um retângulo aí, ó. Esse retângulo aqui. Será que é possível decompô-lo em quadrados? Né? Ou seja, eu pego quadradinhos de tamanhos diferentes e consigo ladrilhar esse retângulo com esses quadrados, tá certo? De forma que não fique quadradinho para fora, que não fique faltando parte para cobrir dentro desse retângulo e que um quadrado não encavale sobre o outro quadradinho, né? Esse retângulo aqui é possível, tá certo? Esses números aqui não são a área dos quadradinhos, né? 16 é esse tamanho aqui, a medida do lado. Eu não sei porque quem estuda dissecções gosta de colocar o tamanho do lado, né, no centro do quadrado, né? Não é a área. 16 não é a área desse quadrado. 16 é a medida do lado. 3 é a medida do lado desse quadradinho, etc. Então, veja, esse retângulo aí, ele, de fato, tem uma dissecção e eu estou mostrando uma aí para vocês. Ok? Aqui está outra. Tem esse retângulo, né? Tá certo? Você pode calcular as medidas do retângulo somando aqui, né? 120 mais 130 e aqui 130 mais 101 para você ver as dimensões aí. Ok? Esse mesmo retângulo, ele tem uma outra dissecção, né? Tá certo? Talvez tem que multiplicar aqui para dar o tamanho, tá certo? Qual a diferença desse para esse, né? Esse é semelhante a esse, né? O fato de que aqui eu estou repetindo quadradinhos, ó, 13, 13, enquanto que nessa dissecção, todos os quadrados têm tamanhos diferentes. Quando você... Isso acontece quando você acha uma dissecção por quadrados todos diferentes, você diz que esse retângulo ele é perfeito. É uma nomenclatura introduzida por esse matemático aqui. E aí agora vem a pergunta, né? Quando que um retângulo ele admite dissecção por quadrados? Tá certo? E, de novo, a caracterização é dada por um número irracional.
Então, o teorema é o seguinte, um retângulo pode ser decomposto em quadrados, até esses quadrados podem ser feitos diferentes, ou seja, se você consegue uma dissecção, por quadrados de tamanhos diferentes, né? Se e somente se a razão das medidas dos lados é um número racional. Ok? É uma equivalência. A demonstração que se é decomposto em quadrados, então é um número, a razão é um número racional, é uma prova que não é simples. Está nesse livro aí, né? Provas do livro, né? Então, são as provas que, segundo o matemático Erdős, né, Deus tem guardado com ele, né? São as provas muito bonitas. E essa prova usa álgebra linear. É uma coisa bem bacana essa demonstração. Usa o conceito de base infinita, né? Essa aqui, de que se as medidas dos seus lados são um número racional, dá para fazer. Então, ele tem uma dissecção, dá para fazer. Está lá até no trabalho da Grazielli. De cima para baixo, né, que é complicado e usa álgebra linear com base em dimensão infinita. Aí, quem quiser, dá uma olhadinha nesse livro aí. Mas, de novo, né, é um resultado que, de fato, se apoia, faz uso da irracionalidade de um. Essa questão já caiu na UBMEP, né, essa dos quadradinhos aí, dos retângulos, né? Então, eu e Grazielli estamos colecionando exemplos desse tipo. Tem outros exemplos lá no TCC da Grazielli, né, lá no e-book da Grazielli. A gente, de lá para cá, encontrou mais 3 exemplos. Estamos querendo fazer uma segunda edição desse livro, acrescentando mais exemplos. Se vocês conhecem exemplos, principalmente, acho que acessíveis ao ensino básico, né? Aqueles 2 primeiros são os mais acessíveis. O primeiro é acessível ao ensino fundamental 2, finalzinho do ensino fundamental 2. O outro dos epiciclos é acessível ao ensino médio, né? Eu acho que conseguir exemplos desse tipo é uma coisa importante, né? Porque justamente dá para o aluno uma perspectiva, né, do fato de um número ser irracional, coisa que ele não tem quando os números racionais aparecem lá com medidas ou com solução de equações. Nesse contexto de medidas de equações, o fato do número ser irracional é irrelevante. Ele não usa a irracionalidade para nada, né? Nesses exemplos que eu mostrei, né, sim, de fato, a irracionalidade é o ponto-chave. Então, eu agradeço a presença de vocês, né? E eu acho que termina a minha fala aqui. Vou até parar de compartilhar a minha tela, né? Obrigado, Humberto, pela palestra maravilhosa, né? E agora vocês podem agradecer ao professor Humberto. Foi uma maravilha de palestra. Não dá para bater palma, não dá para bater palma, né? Mas vamos agradecendo ao professor Humberto. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Espero que tenha valido isso. Valeu muito. Maravilha, Humberto. Obrigada aí à comissão organizadora. Eu, em nome da comissão, que sou eu e Johnny, agradecemos. Foi um espetáculo. Muito obrigada. Alguém quer fazer? Os meninos querem fazer perguntas, Cátia? Que aí... Isso. Vocês já podem colocar no chat as perguntas. Quem quer fazer a pergunta, aí eu vou direcionando, tá? Por ordem, tá? Eu só queria agradecer por ter podido participar nos 45 do segundo tempo. Foi a Andréia que me ajudou. Eu sou a Patrícia, professora preceptora na residência pedagógica, com a coordenação do Humberto. Muito boa palestra, professor. Parabéns. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Andréia. Que bom que deu certo. Obrigada, Andréia. Graças a Deus. Muito obrigada mesmo, tá?
Agora as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloca no chat, tá? Que eu... Aí, se tiver uma pergunta, tem que abrir o microfone, habilitar o microfone para falar, tá? Estamos aguardando as perguntas. Ou então, Humberto e Kátia, como eu sou responsável pela gravação, eu acho que nesse momento a gente pode interromper a gravação, certo, Humberto? Pode ser. Muito obrigada mais uma vez, tá? E a gente vai tentar colocar essa gravação lá no canal do IME, tá bom? Então, eu vou interromper neste momento a gravação.